Fala, Regatiano! Estamos aqui para mais um Histórias do Galo e hoje vamos falar sobre o confronto CRB e Santos. O CRB que vai jogar com o Santos agora no domingo e vamos saber tudo sobre esse confronto épico entre o Galo da Pajuçara e o Santos de Santos. Roda a vinheta! E para conhecer essa história de CRB versus Santos, já está comigo Tiago Oliveira. E aí, Tiago, vamos lá? Vamos embora, vamos conhecer a história. Mais uma vez. Bora. Mais uma vez, prazer estar aqui. Ok, vamos conhecer essa história. Então vamos lá, história de CRB e Santos. Vamos falar dos jogos oficiais. Primeiro, vamos ver o confronto visualmente. Do lado esquerdo temos aqui os gols marcados pelo Santos e de vermelho aqui os gols marcados pelo CRB. Visualmente vemos que CRB e Santos têm um desequilíbrio em relação a esses números. O Santos marcou muito mais gols do que o CRB. O CRB não ganhou do Santos em partidas oficiais. Tivemos um empate e várias vitórias do Santos. Vamos ver em números depois. Então, essa parte inicial a gente fala visualmente, para ter uma ideia. Você percebeu como é? O Santos fez muitos gols, está em cinza, né? E o CRB em vermelho, com poucos gols. Aqui, se tivesse uma vitória do CRB, apareceria algo vermelho aqui, né? Mas não... Aqui que eu digo o círculo cinza, né? É só cinza e escuro. Porque o escuro é o empate. E o cinza claro são as vitórias do Santos. Essa primeira aproximação é só visualmente, para a gente ter uma ideia do confronto. Na verdade, existiram 4 jogos oficiais entre CRB e Santos. A gente vai ver isso com calma. O primeiro foi em 1972, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar o resumo por competição. Vamos ao resumo por competição. Brasileirão, 4 jogos. Ou seja, só jogaram oficialmente pelo Brasileirão. 3 vitórias do Santos, 75% dos confrontos, e um empate, 25% dos confrontos do CRB. O Santos jogou 2 partidas em casa e ganhou as 2. O CRB jogou 2 partidas, ele perdeu uma e houve um empate. Vamos agora aos recordes na competição. A única competição que é o Campeonato Brasileiro. O Santos vem... eu vou explicar aqui, né? Porque CRB e Santos só se encontraram pelo Campeonato Brasileiro. Certo? E não se encontraram nunca pela Copa do Brasil, por exemplo. Então, venceu o CRB por 5-2 no Brasileirão de 1981. No Brasileirão de 1972, bem antes, né? O CRB em casa perdeu para o Santos. CRB 1, Santos 3. Vamos aos fatos. De 4 jogos oficiais, 3 vitórias do Santos e um empate. O Santos tem 2,5 gols por jogo. O CRB 0,75 gol por jogo. Todos os jogos oficiais são poucos. Em 72, de baixo para cima, 72, CRB 1, Santos 3 em Maceió. 81, Santos 5, CRB 2 em Santos. Em 1984, CRB 0, Santos 0. Foi o grande resultado do CRB contra o Santos. Esse jogo foi em Maceió. E em 84, Santos 2, CRB 0. Então, nós não nos demos bem contra o time do Rei Pelé, né? Só que, nos jogos oficiais, nunca o Pelé jogou. Mas eu pergunto, o Pelé jogou contra o CRB, Tiago? Rapaz, ele já jogou contra o CRB em algum jogo sem ser oficial? Jogou. Não, oficial não. Mas não, sem ser oficial.
Jogou contra o CRB. Vocês vão ver ainda adiante. Eu estou falando só dos jogos oficiais, né? Vamos agora escolher um jogo e colocar o nosso foco. O jogo em foco é CRB 0, Santos 0. Esse foi o jogo em que nos demos melhor. Mas esse jogo foi em 1984, né? Mas antes disso, vamos ver um pouquinho, voltar no tempo e ver um jogo fantástico. Em 1972, o CRB jogou contra o Santos. Pouco. 14 de 3 de 1984. CRB 0, Santos 0. Olha o Clube de Regatas Brasil de 1972. Em pé, tínhamos vermelho. Olha a escalação, viu? Haroldo, Major, Gato Preto, Roberto Menezes e Ademir. Agachados, Mano, Alves, Torpedo, que é o Edson Torpedo, Rubens Salim e Silva. O Santos de 1972, em pé, goleiro Sejas, Orlando Oberdan, Paulo, Clodoaldo e Zé Carlos. Clodoaldo da Copa de 70. Agachados, Edu, Afonsinho, Alcindo, ele e Ferreira. Vamos para a ficha técnica. Eu disse ele. Quem é ele? Pelé. Isso, é o Pelé. Você viu de lá mesmo, daí mesmo você viu, né? Pelé. Só que é o seguinte. Esse time do Santos apresentado aí foi de 72, mas em 1972 eu não me lembro do Pelé ter jogado aqui. É oficialmente. Técnica de CRB 0, Santos 0. O jogo se deu. Agora voltemos ao jogo de 1984. CRB 0, Santos 0. Esse é o jogo oficial que o CRB melhor se deu contra o Santos. Dia 14 de março de 1984, uma quarta-feira, às 21 horas, no estádio Rei Pelé, tinha 31.957 pagantes, ou seja, quase 32 mil pessoas no Rei Pelé. A renda foi 31.342.200, sabe-se lá o quê. Em 72, eu acho que eram cruzeiros novos. Cartões amarelo. Reinaldo Lino. Esse Reinaldo não é o Reinaldo Peito de Pombo. É o Reinaldo do bar do Reinaldo. Dono do bar do Reinaldo. Sabe onde é o bar do Reinaldo? Não, fala. É famoso. É o torcedor do CRB. E Ronaldo Marques. Cartão vermelho, Toninho Carlos. O Santos. Esse Toninho Carlos foi expulso no lance com o Ivanildo, o ponto direito. O CRB jogou de Márcio Francisco, Melo, Beto, Saulo e Reinaldo. Esse Reinaldo é o lateral esquerdo, o dono da Confraria do Rei, não é o Reinaldo Peito de Pombo. Meio de campo, Ricardo, Coca, Márcio Ribeiro, depois Nau, Ivanildo, que sofreu a falta do Toninho, Joãozinho Paulista e Rubens. O técnico era China. China que jogou no São Domingos, veio do Palmeiras, era um grande meio de campo. O Santos jogou com o uruguaio Rodolfo Rodrigues, Betão, Márcio Rossini, Toninho Carlos, que foi expulso, e Paulo Robson. Lino, Paulo Isidoro, grande Paulo Isidoro, e Pita. Pita era um craque clássico, um 10 clássico. Camargo, depois Davi, Serginho Chulapa, famoso Serginho Chulapa. Foi o centroavante da seleção brasileira de 82. E Márcio Fernandes. Depois entrou Ronaldo Marques. O técnico era o Formiga. Vejam o que deu na imprensa, né? Vamos para a Folha de São Paulo falando desse jogo. Olha aí, a notícia da Folha de São Paulo falando desse jogo em que o CRB empatou com o Santos. Olha a manchete, Tiago. Em Maceió, nem parecia que o grande era o Santos. O Santos até que pode se dar por satisfeito com o empate em 0-0 ontem à noite em Maceió contra o CRB. Durante a maior parte do tempo, além de jogar com um homem a menos, Toninho Carlos foi expulso aos 33 do primeiro tempo,
não demonstrou ser nem sombra daquela que foi considerada a melhor equipe da primeira fase da Copa do Brasil. A Copa Brasil. Por que Copa Brasil? Porque o Campeonato Brasileiro nesse ano se chamava Copa Brasil. Ainda embalado pela vitória de domingo, lá mesmo em Maceió, por 1-0 em cima do Palmeiras, eu não me lembro disso, teve um jogo aqui, o Santos e Palmeiras em Maceió. O time orientado pelo técnico China começou o jogo tocando bem a bola. No ataque do CRB, o ponteiro Ivanildo e o centroavante Joãozinho Paulista, jogando bem orientados, davam muito trabalho à defesa santista. Mesmo assim, o time local não se descuidava da defesa. Precaução inútil, a defesa do Santos não existia. Para complicar, a expulsão de Toninho Carlos após violenta entrada em Ivanildo. Por sinal, o ponteiro foi um dos grandes destaques do jogo. No segundo tempo, o panorama pouco se modificou. Sozinho, lutando no meio dos zagueiros, Serginho nada podia fazer. Nessa fase, o CRB só não chegou à vitória porque os seus jogadores não tiveram mais fôlego. Assim, o 0-0 pode ser considerado um bom resultado para o Santos, que ainda continua com chances de classificação. Santos 0, CRB 0. E aqui as escalações dos times que eu já disse. Então, gente, 4 jogos, o Santos tem ampla vantagem, mas nem só de jogos oficiais vive o homem. Tivemos 2 amistosos. E talvez os 2 amistosos sejam os 2 jogos mais marcantes. Por quê? Porque um foi no dia 25 de julho de 1965. O Santos venceu o CRB por 6-0 em um amistoso no estádio da Pajuçara. E quem estava presente nesse jogo? Simplesmente o Rei Pelé. O Rei Pelé, que para quem conheceu, sabe que é muito, mas muito superior a Cristiano Ronaldo, Messi e até superior a Maradona. E o outro jogo amistoso importante também, porque são os 2 mais interessantes desses 6 jogos, foi no dia 22 de abril de 1992. Santos 0, CRB 2, no amistoso no Rei Pelé. Vamos ver agora a ficha técnica desse jogo. Foi no dia 22 de 4 de 1992, a quarta-feira, um amistoso. Teve um público pequeno, 5.000 pessoas, pelo menos está aqui. Teve cartões vermelhos para Paulinho McLaren, Bernardo e Pedro dos Santos. Eita, jogo amistoso brabo da pega. E os gols foram de Hamilton, 21 do primeiro tempo, e Hamilton, 22 do segundo tempo. CRB jogou com Índio, depois Everaldo, Kleber, Genivaldo, César e Jailton, Gerson Sodré, Rommel e Ailton, Ivanildo, Jerônimo e Rildo. Esse jogava muito, Rildo. Com esse nome, só pode jogar muito. O técnico era o Mauro Fernandes. O Santos jogou de Sérgio, Dinho, Castro, Pedro, Paulo e Gilson, Bernardo, Carlinhos, João Paulo, Almir, Paulinho McLaren e Cilinho. O técnico... Esse João Paulo depois passou muito tempo jogando jogou aqui no CSA. Era Geninho. Vamos finalizar com essa foto histórica de Pelé na Pajuçara. A ficha desse jogo foi a seguinte: CRB 0, Santos 6. O CRB jogou de Disseu, Aguiar, Zé Luiz, Evandro e Lourival, Pinga e Cabo Jorge, Naldo Xavier, Canhoto e Zé Luiz. Eu cheguei a ver jogarem o Cabo Jorge, cheguei a ver jogar no Ferroviário, o Xavier no Penedense e o Canhoto no próprio CRB e no Ferroviário. O Santos jogou com o Gilmar, dizem que foi o maior goleiro da história do Brasil, Modesto, Mauro, Orlando, depois o Joel Camargo, que depois viria jogar no CRB, e Lima. Zito e Rossi, Peixinho, Coutinho, da grande dupla Pelé e Coutinho. Pelé e Abel, depois Pepe. Aí eu conheço todo mundo porque é um time muito famoso. A frase que eu termino essa apresentação do histórico do jogo CRB e Santos é que dizem que o primeiro tempo desse jogo, CRB 0, Santos 6,
até que foi equilibrado. O Santos naquele tempo era uma máquina de jogar futebol. É isso, minha gente. Ficamos por aqui com essa nossa mesa digital falando do histórico de Santos e CRB. Então vamos lá, história de CRB e Santos. Peraí, vamos falar dos... E aí, Tiago, você viu essa apresentação do histórico de CRB e Santos? Muita informação, né? Mas vamos ver se a gente destrincha aí algumas coisas. Antes de você começar a falar, eu tenho duas curiosidades para falar. Não sei se você lembra, mas o Haroldo que jogava no Santos, aliás, que jogava no CRB em 72, já havia jogado no Santos. Se você observar, o Haroldo está naquele jogo de 1965, do Pelé. E outro jogador que não está em 65, mas que jogou no Santos também, em seleção brasileira, foi o Joel Camargo. O Joel Camargo, naquele tempo, futebol era uma coisa muito romântica. O Joel Camargo era estivador. Ele trabalhava como estivador em Santos, né? E depois ele jogou no Santos, chegou à seleção brasileira de 70, era o titular, até que o Zagallo colocou o Piazza no lugar dele, o Piazza que era o volante. E depois disso, o Joel Camargo veio jogar em Maceió. Eles perguntaram, por que você veio jogar em Maceió? Ele disse, porque as praias são lindas, ele gosta de mar, né? Ele era portuário. O Joel Camargo, depois, ele se tornou líder sindical, depois que deixou de jogar futebol, ele tornou-se líder sindical lá dos portuários de Santos. E, assim, teve uma vida muito plena, deu entrevistas até bem velhinho, eu acompanhei algumas entrevistas dele, e ele faleceu lá em Santos, já com essa vida tão bonita, tão fantástica dele. E o Haroldo batia falta como ninguém, era um excelente lateral, e também apareceu nesse histórico do CRB versus o Santos. E aí, faça as suas considerações sobre esse histórico do CRB contra o Santos. Bom, começar falando dos jogos oficiais, né, que foram confrontos em que o CRB não ganhou nenhum jogo, então já existe um tabu aí, mais uma vez, né, que nem a gente vai ter agora 2 tabus, né, para tentarem ser quebrados, 2 jogos seguidos, esse contra o Santos e contra o Atlético, porque são 2 jogos em que o CRB tem grandes tabus para ser quebrado. Apesar de que a última vez que o CRB jogou contra o Santos foi no amistoso, em 92 a gente venceu no Rei Pelé, mas de jogos oficiais a gente nunca ganhou. Então, é um tabu a ser quebrado, num jogo importante, e num momento em que se o CRB vencer o Santos, bom, certamente a gente vai, de fato, começar a brigar pelo G4 da Série B e até pensar em acesso. E falando do CRB de 75, contra o Pelé ali, muito interessante, eu não sabia que o Pelé já tinha jogado contra o CRB, já sabia que ele tinha jogado aqui no estádio do Rei Pelé, quando o estádio ele foi construído, né, finalizado, e teve o primeiro jogo aqui, que eu acho que foi a seleção aqui do estado, né, juntando os melhores aqui, e jogando acho que contra o Santos, eu não me lembro, tenho 100% de certeza, mas eu sei que o Pelé jogou. Então eu não sabia que o Pelé tinha jogado contra o CRB e achei muito interessante também. Ok, Tiago. Então, é isso, pessoal. Vamos voltar aqui para mim, né? Vamos terminar esse novo episódio de História do Galo. Até a próxima! Roda a vinheta!